Videocurso de Introdução à Programação de Computadores, feito pela Treinamentos TI. Essa é a aula 8. Vamos falar sobre algoritmos e fluxogramas. Estamos na aula 8 do nosso curso, que são 13 aulas. Nessa aula vamos falar sobre conceitos de lógica de programação, vamos falar sobre conceitos de algoritmos, entender o que é um algoritmo e para que ele serve, e aprender também sobre como construir um fluxograma. Vamos falar também sobre como aplicar um fluxograma na prática. Lembrando que esse é o nosso primeiro curso, o curso de Introdução à Programação de Computadores, e que você pode depois dar continuidade com os outros treinamentos, tanto na série Visual Basic, quanto na série C#, escolhendo só a sua linguagem de preferência. Bom, nós já vimos em algumas aulas anteriores o que é um programa de computador. Programa de computador é algo que eu escrevo sequencialmente e esses comandos escritos aqui nessa sequência, elas vão fazer aqui o robô caminhar através de uma plataforma, por exemplo. Isso é um programa. Um programa, no caso aqui, vai ser executado por um computador que está embutido nesse robô. Tá? E esse robô aqui, ele é capaz então de ler linha a linha aqui do meu código, ir executando e ir fazendo o que eu programei ele para fazer, ou seja, caminhar nesse tablado aqui, saindo do quadro A até chegar aqui nesse quadro B aqui, que é o quadro final. Tá? Então ele, após executar todas as linhas do meu código, ele chega ao fim do programa e realizou o que foi definido nesse programa. Então o caminho foi realizado. Lembrando que existem sempre na programação, a gente sempre tem várias opções, várias formas de chegar no mesmo objetivo, né? Naturalmente, às vezes uma é mais rápida que a outra, uma você consegue mais velocidade, mais performance. É exatamente isso que eu mostro aqui, né? Eu poderia ter chegado no ponto B da mesma forma por outro caminho. Só gastaria um pouquinho mais de tempo, né? Teriam aqui 2 comandos a mais aqui, passaria por outros quadros aqui, mas acabaria chegando também no mesmo destino. Bom, vamos falar sobre algumas regras de programação. A primeira regra de programação importante para você que está iniciando em programação de computadores conhecer é: a ordem ou sequência de execução pode afetar o resultado esperado, né? O resultado que você deseja que o seu programa execute no final. Então, como exemplo, aqui está o nosso algoritmo aqui do robô. Se eu mudar a ordem aqui de alguns comandos, provavelmente ele não vai parar mais lá no final, no ponto B. Né? Ele vai parar em outro canto qualquer. Então, isso aqui é uma das regras de programação. Existe uma sequência que é também conhecida como sequência lógica do programa. Se aquela sequência mudar, o resultado final será sim afetado. Tá? Então, você tem que entender aqui, você que está iniciando, que sempre o computador ele vai executar linha a linha do seu código, do início até o final. Né? Com algumas variações, você vai aprender nos cursos mais avançados que você tem como fazer desvio para um lado, desvio para o outro, e que existem alguns eventos que disparam alguns trechos de algoritmo específico. Né? Então, mas isso a gente vai falar mais para frente. No momento agora, vamos entender só isso aqui. Quando o computador executa um algoritmo, ele executa na sequência, seguindo a sequência de cima para baixo. Se essa sequência for alterada, será alterado também o resultado. Bom, a regra 2 é o seguinte: é importante compreender os comandos. Os comandos são esses aqui, olha. No meu exemplo, FRT, foram os comandos que eu criei, né, para andar para frente, VESC para virar para a esquerda, FRT para andar para frente e assim por diante. Olha, VDIR para virar para a direita. Fui eu que criei essa linguagem de programação para o meu robô. Então eu posso criar os comandos que eu quiser aqui, né? Então foi isso que eu fiz aqui.
Então é importante compreender os comandos e o que cada um deles irá fazer ao ser executado. Então, por exemplo, eu sei aqui que FRT faz andar para frente, VESC faz virar para a esquerda, né? Então é importante entender isso aqui. Todo desenvolvedor tem que conhecer os comandos da linguagem que ele trabalha. E ao olhar um código desse, tem que ser capaz de entender o que está sendo feito e até simular linha a linha para verificar qual vai ser o resultado final. Então, muitas vezes é assim que o programador descobre o que está acontecendo, por que não está tendo um resultado ideal, né? É simulando, seguindo linha a linha, executando e vendo o que está acontecendo e por que não chegou naquele resultado esperado. Bom, uma terceira regra, ao ler o código-fonte, o desenvolvedor deve ser capaz de compreender o que será realizado. Então, exatamente, além de conhecer os comandos, é isso que eu acabei de falar, né? Você tem que ser capaz de seguir passo a passo e conseguir reproduzir o que vai ser realizado. Só lembrando, esse meu programa também pode ser chamado de um algoritmo. Um algoritmo é um trecho de código. Qualquer trecho de código lógico pode ser considerado, então, um algoritmo. Podemos chamar de algoritmo qualquer sequência de instruções, escrita em qualquer linguagem lógica, capaz de ser compreendida e seguindo ela, realizarmos determinado objetivo. Uma receita de bolo pode ser considerada um algoritmo, caso possua uma sequência lógica de execução. O que significa isso? Caso possua uma sequência lógica de execução. Ora, significa o seguinte, se você pegar uma receita de bolo, né, que tem escrito assim, coloque açúcar a gosto, né? Ora, que computador conseguiria realizar isso, né? Coloque açúcar a gosto. Né? Por quê? Porque tem que ter uma lógica, tem que ser exato. Você não pode dizer, coloque à vontade, escolha o que você quer. Não, tem que ser exato e preciso. Não pode ter nada que dependa de uma escolha, de uma opção, ou que seja algo que não seja exato. Né? Tem que dizer exatamente o que você quer que seja feito. Uma sequência lógica de execução é aquela que não existem condições não lógicas. O que são condições não lógicas? É algo que diga para o computador, olha, coloque açúcar a gosto, né? Escolha aqui um dos caminhos a seguir, à vontade, né? Ou seja, faça o que você quiser, bota açúcar ou sal ou pimenta. Não, aí não serve. Né? Tem que ter dizendo certinho o que tem que ser feito. Então, uma sequência lógica de execução é aquela que não existem condições não lógicas sobre a execução. E todos os comandos podem ser interpretados pelo processador. O que significa isso? Não vou botar um comando lá dentro que o computador não sabe interpretar ou não está preparado. Às vezes a máquina, né, onde vai rodar esse programa, não consegue executar aquele determinado comando. Tá? Por exemplo, o meu robô que nós estávamos trabalhando agora atrás, ele não sabe pular. Então, eu não vou poder criar um comando pular e mandar ele pular, porque o robô não pula. A máquina não faz isso. Né? Então, essa é uma regrinha também aí importante no algoritmo. Escrever um algoritmo em linguagem Portugal pode ajudar o desenvolvedor a apresentar para leigos em programação o seu código, localizar e corrigir erros de lógica. Quando a gente fala Portugal, Portugal é uma linguagem igual à nossa linguagem, a linguagem natural. Né? Então, se eu quiser escrever com português o meu código, eu posso escrever em Portugal. Então, existe uma linguagem para escrita fácil de um algoritmo, na qual utilizamos a nossa própria linguagem português. Essa linguagem é chamada por Portugal. Por que deram esse nome há anos atrás? Né? Por causa das primeiras linguagens, COBOL, ALGOL, e aí resolveu se chamar Portugal. Ou escrita em linguagem natural, ou seja, na linguagem da própria pessoa. Então fica muito fácil para a gente escrever primeiro em linguagem comum, que vai fazer, e depois transcreve para o código do computador.
Hoje em dia, os poderosos ambientes de desenvolvimento, como por exemplo o Visual Studio 2012, os desenvolvedores não utilizam mais algoritmos para localizar erros ou para antecipar a escrita dos códigos. Normalmente, como a gente tem um ambiente muito poderoso, e o desenvolvedor ele acaba com o tempo decorando os comandos, decorando como fazer cada um das condições e comandos que ele deseja, ele acaba escrevendo direto na linguagem de programação. Né? Um Visual Basic ou então um C#, ele acaba escrevendo direto, ele não tem aquela etapa intermediária. Mas imagine que você tem que apresentar o que o seu programa ou o que o seu algoritmo vai fazer para uma pessoa leiga que não conheça programação. Aí é muito útil sim utilizar uma linguagem de Portugal, por exemplo, né? Uma linguagem natural. Então, por exemplo, faça um algoritmo capaz de trocar um pneu de carro. Então eu poderia escrever, olha, ir até a mala do carro, abrir o bagageiro, né? Retirar o estepe do bagageiro, pegar a chave de roda do bagageiro, ir até o pneu furado, retirar os parafusos, retirar o pneu furado e colocar no porta-mala. Colocar o pneu estepe e apertar com os parafusos. E fim, finalizou. Né? Bom, nesse exemplo está certo, porém eu não fechei a mala. Né? Alguém poderia dizer, mas você não fechou a mala, seu carro vai sair com a mala aberta. Realmente, olha, se eu coloquei um abrir o bagageiro, eu deveria ter colocado aqui embaixo um fechar o bagageiro. Então são pequenos detalhes que você tem que se atentar aí. Mas é mais ou menos isso aqui, tá? Escrever um algoritmo em linguagem que a gente costuma escrever normalmente, em português. E aí a gente consegue entender e consegue entregar para um leigo também, para ele avaliar, olha, está certo essa lógica, é isso que eu tenho que programar, colocar no código para o código fazer. Né? Então, eventualmente, ou seja, de vez em quando, os programadores precisam escrever esse tipo de algoritmo em código Portugal para apresentar para uma pessoa leiga, para a pessoa confirmar, olha, é isso mesmo, é isso que você vai ter que colocar no programa. E aí você vai, coloca no programa. Para a associação com programação de computadores, é comum usar os seguintes comandos. Ler. Sempre que a gente usa a palavrinha ler em um algoritmo em Portugal, eu estou indicando que vai receber uma informação qualquer, lida através de teclado ou através de outro periférico qualquer de entrada. Né? Um outro periférico de entrada pode ser, além do teclado, pode ser um microfone para receber áudio, né? Pode ser um scanner ou qualquer outro aparelho, qualquer outro periférico que coloque informação para dentro do computador. Então, imprimir. Sempre que eu uso a palavrinha imprimir, eu vou estar indicando que será apresentado o resultado, ou impresso ou no vídeo. Né? Então, por exemplo, imprimir o resultado. Eu vou estar mostrando um determinado resultado que eu calculei na tela ou no papel. A palavrinha se, ela indica uma condição, uma análise. Então eu utilizo a palavrinha se para fazer uma pergunta, para fazer uma indagação. Então eu vou usar sempre que exige uma decisão lógica no meu fluxo. Então eu tenho que fazer uma pergunta para tomar uma decisão, ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Então eu uso a palavrinha se. Bom, um exemplo aqui de um algoritmo em Portugal com carinha de um programa de computador. Ler nota 1, ler nota 2, ler nota 3. O resultado vai ser igual a nota 1 mais nota 2 mais nota 3 dividido por 3. Quando eu coloco parênteses na minha operação, bom, é importante lembrar aqui que essa barra aqui no computador significa dividido. Sempre que eu usar essa barra significa dividido, vocês vão aprender mais no curso básico mais para frente um pouquinho. E o asterisco significa multiplicação. Tá? Então eu estou somando os três,
porque eles estão entre parênteses. Então, primeiro eu sempre executo o que está dentro do parênteses, somo os 3 e divido por 3. Tá? E aí aqui eu pergunto, olha, se o resultado é maior ou igual que 6, então faça isso que está na linha de baixo. Se não, faça o que está aqui. Tá? Então o que eu estou dizendo? Olha, se o resultado for maior ou igual a 6, você imprime na tela ou então na impressora, sei lá, você imprime aprovado. Caso contrário, né, se não, você imprime reprovado. Caso contrário, significa que a pessoa tirou a média menor que 6. Né? 5, 4, 3, 2, 1 ou 0, ele vai imprimir reprovado. E aí, fim do programa. Então, no exemplo ao lado, você calcula a média de 3 notas lidas e verifica se o aluno foi aprovado ou reprovado. Vamos falar um pouquinho agora sobre o fluxograma. Fluxograma, hoje ele é muito utilizado, principalmente pelo pessoal de processos, que vai desenhar processos. Eventualmente, um analista de sistema precisa mapear e desenhar o processo de funcionamento de uma área ou de uma determinada tarefa que ele vai depois transformar em uma aplicação, né, um programa, um sistema de computadores. Então, esse aqui é muito comum utilizar, diferente do algoritmo que hoje em dia se usa cada vez menos, um algoritmo em Portugal, né? Ou seja, uma escrita de código em Portugal que se usa hoje em dia muito pouco. O fluxograma se usa muito, principalmente para a parte de análise e levantamento de requisitos para depois criar a sua aplicação. Então, na etapa de levantamento, você desenha o fluxograma para validar com o usuário. Tem a mesma função de montar a tua aplicação e apresentar para o usuário, olhando isso aqui, validar, confirmar, olha, está certo, o que você fez está correto, é assim que funciona, e você pode reproduzir então no seu programa. Então, existem algumas caixazinhas que dizem o que vai ser feito em cada uma das etapas do algoritmo, do fluxo, né, do programa. Eu tenho a caixinha de processo, que indica um processo qualquer. Por exemplo, ler alguma coisa. Né? Ler a nota 1 poderia ser uma caixinha dessa. Eu tenho essa caixinha que a gente usa sempre no início e no fim. Eu tenho esse outro aqui, é um losango, né? E a gente usa para decisão, sempre que eu tenho que tomar uma determinada decisão. Então é a caixinha do se. Se essa nota for maior do que aquela, se a média for maior do que tanto, então eu vou usar essa daqui. Tá? Eu tenho um conector que a gente usa em fluxos grandes para apontar de um lado para o outro. Eu tenho a saída em vídeo, então o imprime poderia estar aqui, ou então estaria um mostrar o resultado, né? Poderia estar escrito aqui também. E normalmente quando é saída em impressora eu uso esse formato aqui, que é como se fosse uma folhazinha cortada, ó, que é uma saída, imprimir o resultado tal. E aí é imprimir mesmo em impressora. Tá? Bom, essa outra aqui também às vezes é utilizada, que é a leitura de uma informações. Então aquele ler também se usa colocar aqui, ó, ler a nota 1, também se usa esse formato aqui. Tá? Então esses são os fluxogramas. Fluxogramas têm uma origem bem antiga no início da programação de computadores. Então algumas dessas caixinhas aqui elas remontam aí aos tempos antigos. Por exemplo, isso aqui é um formato de um cartão de leitura de cartões antigo que nem existe mais, né? Ele tem esse cortezinho aqui na lateral e esse era o formato de um leitor de cartão. Por isso aqui a entrada de dados ficou sempre com esse formato aqui. E a impressão de um formulário contínuo rasgado aqui no final, aqui embaixo. Tá? Então o quadradinho de impressão ficou com esse formato por causa disso. Bom, um exemplo então aqui está de um fluxograma. Ler nota 1, ler nota 2 e ler nota 3, usando o quadradinho de leitura de informação. Essa leitura de informação, esse quadradinho, pode ser utilizado por leitura de qualquer tipo de informação inicial. Tá? Reparem que eu começo com um quadradinho aqui de início, né? Aquele símbolozinho de início. Bom, ele vem executando sempre na sequência. Essa é uma das regras que nós vimos anteriormente. Né? Executa, executa, executa. Aí vem aqui um processo, que é um cálculo. Eu vou fazer um cálculo, então eu uso a caixinha de processo.
e o resultado do cálculo eu coloco dentro de média. Aqui eu pergunto, média maior ou igual a 6? Sim, é maior ou igual a 6. Então ele vem para cá e dá uma mensagem dizendo aprovado, com a média, e aí coloco o resultado aqui do lado. Tá? Sempre eu coloco a mensagem entre aspas. Né? É um texto, é uma mensagem, então ele aparece entre aspas. E eu coloco do lado o resultado, mas sem aspas, né? Que é o que a gente chama aqui, a gente vai aprender na próxima aula, variáveis. Então, uma variável chamada média que eu estou jogando um valor lá para dentro. Né? Eu joguei aqui nessa operação, eu joguei para dentro dessa variável média um valor. Legal. E aqui eu estou apresentando. Bom, caso ele não seja aprovado, ou seja, a média seja menor que 6, então ele vai aparecer reprovado. E os dois casos vão depois finalizar. Ou ele vindo por aqui, ou ele vindo por aqui, finaliza. Tá bom? Então, reparem também que eu tenho aqui essa letrinha S e essa letrinha N aqui. Ela indica o quê? Ela indica que se o resultado do losango for verdadeiro, for sim, ele vem por aqui, ó. Se o resultado do losango, da indagação aqui, da condição que está dentro do losango for falsa, ele vem pelo N. Tá? Ele vem pelo não. E aí ele vem aqui, mostra reprovado. Ok? Muito bem, então isso aqui é um exemplo de fluxograma. Experimente criar um fluxograma, por exemplo, para troca de pneu. Você pode criar também um fluxograma para receita de bolo, para qualquer processo que você faça no seu dia a dia, como trocar um pneu de um carro, como, por exemplo, pegar um ônibus e ir para a sua casa, como, por exemplo, um fluxograma que represente a atividade de uma recepcionista ao receber uma pessoa nova. Né? O que ela faz? Ela pega a identidade, ela bate uma foto, às vezes, em alguns locais, né? Ela anota a identidade, ela indaga para qual andar a pessoa vai. Tudo isso pode estar dentro de um fluxograma representando a atividade dessa pessoa. Né? Digamos que você vai fazer um sistema, uma aplicação para essa recepcionista usar. Você precisa mapear o processo dela todo. Então, o fluxograma é muito utilizado hoje em dia para isso, para desenho de processo. Não só a área de TI utiliza um fluxograma, mas qualquer área dentro de uma empresa pode utilizar um fluxograma para representar os seus processos, os seus procedimentos que acontecem dentro daquela empresa. Ok? E aí está, já falamos então sobre o processo e hoje em dia é muito utilizado então o fluxograma dentro das empresas para se desenhar os processos. Bom, só lembrando então, podemos dizer que um programa é um algoritmo, é a mesma coisa, chamar de programa ou chamar de algoritmo. Né? Todo programa é um algoritmo ou possui vários algoritmos dentro dele. Né? Podemos dizer que um programa ou uma aplicação, ela contém vários trechos de algoritmo diferentes. Ela pode conter um algoritmo de ordenação, ela pode conter um outro algoritmo de pesquisa e assim por diante. Então você pode escrever, por exemplo, um algoritmo de como trocar uma lâmpada, de como cozinhar um determinado prato, né? Ou seja, uma receita, como trocar o pneu de carro. Bom, a sequência de passos com o objetivo de executar determinada tarefa. Essa daqui é a melhor especificação, então, aí de um programa, de um algoritmo. Finalizamos, então, aqui a nossa aula. Nos vemos na próxima aula.